Olá, amigos queridos na web. Hoje a ANN traz notícias da Itália, Síria, República Tcheca, Líbano, África do Sul e Finlândia. Centenas de pessoas comemoraram em Roma os 90 anos da Igreja Adventista do Sétimo Dia na Itália. A solenidade foi realizada na igreja de Piazza Vulture e transmitida pela Hope Channel Itália, Facebook, Rádio Adventista e pelo YouTube. O evento celebrou o cuidado de Deus e a fé daqueles que, durante anos, lutaram pela liberdade religiosa no país. Durante a cerimônia, o presidente mundial adventista, o pastor Ted Wilson, dirigiu palavras de encorajamento aos fiéis italianos e os lembrou que fazem parte da família mundial adventista. Na cerimônia de 90 anos da Igreja Adventista na Itália, o Wilson e o ex-diretor de Assuntos Públicos e Liberdade Religiosa da região, Gianfresco Rossi, foram homenageados. Rossi, de 94 anos, foi honrado pelo compromisso e ampla promoção da liberdade de consciência no país. Dados de 2017 apontam que há 110 igrejas adventistas do sétimo dia e cerca de 9.500 fiéis na Itália, Malta, San Marino e Vaticano. Iniciada em março de 2011, a guerra civil na Síria já fez com que mais de 5 milhões de cidadãos fugissem do país. Pensando em ajudar a este grande contingente, a Agência Humanitária Adventista ADRA da República Tcheca desenvolveu um aplicativo. A ideia era criar um jogo em que o tema central fosse a ajuda, sem violência, nem relação com a guerra. Nasceu então Husky the Savior, Husky o Salvador. O joguinho disponível nos sistemas Android e iOS trata de como resgatar e proteger cachorrinhos. Ao baixar Husky the Savior, fazer as compras no aplicativo e assistir às propagandas durante os jogos, a ADRA recebe um valor. A quantia é destinada a escolas, hospitais e construções de infraestrutura em países vizinhos como o Líbano para receber os sírios. Para mais informações sobre o aplicativo, visite huskythesavior.com. Oremos pelo fim da guerra na Síria. Na África do Sul, uma equipe de jovens completou uma viagem de bicicleta de 5 dias. O objetivo foi criar consciência sobre a fome que existe no país. Em cada parada, os ciclistas prestavam apoio à comunidade. O Centro de Mídia da Divisão Sul-Africana Oceano Índico tem os detalhes. Tour from Kimberley to Cape Town. O Extreme Drive for Hunger é um tour missionário de 5 dias de Kimberley até Cape Town. No primeiro dia, pedalamos até Strijdorp, onde servimos a Fratelli Africa Center. E dali seguimos para Beaufort West. Nos 2 lugares demos alimento às pessoas. Em seguida, fomos até Auckland, onde entregamos pacotes de alimentos a anciãos. De Auckland, avançamos até Riversdale para entregar produtos sanitários e ajudar anciãos, crianças e pessoas pobres. De Riversdale deveríamos ir para Caledon, mas fizemos um pequeno desvio que se mostrou benéfico porque visitamos um abrigo para crianças que foram abusadas. A última parada foi em Khayelitsha, onde servimos milhares de refeições como um símbolo dos milhares de quilômetros que nossos ciclistas percorreram. E a última informação vem da Finlândia. Jovens adventistas do país do norte da Europa foram às ruas e fizeram das palavras de Cristo, é melhor dar do que receber, uma realidade em suas vidas. A Igreja Adventista na região transeuropeia amplia a notícia. Hi,
I'm Heidi. Olá, sou Heidi, sou adventista, sou finlandesa e os guiarei neste dia em Helsinki. Deus diz em Atos 20 que mais bem-aventurado é dar que receber. This is where we also get Aqui é onde conseguimos comida extra desta loja de alimentos. Eles foram muito amáveis em doar-nos produtos alimentícios para que possamos compartilhar com pessoas necessitadas. who are in need. They say that in Europe, Eles dizem que na Europa as pessoas são céticas e ainda que isto fosse verdade, não anularia o fato de que somos seres humanos e todos necessitamos de amor. E isto é uma grande oportunidade de compartilhar o amor de Deus. Bem, estas foram as informações da ANN, a Agência Mundial de Notícias da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Até a semana que vem, se Deus quiser, com mais notícias positivas de amor e esperança. Fique com Deus e um abraço.
dia a todos os irmãos. Alegrei-me quando me disseram, vamos? Quem é que hoje está alegre? Quem é que não está alegre? Olha, temos um irmão que não está alegre, pronto. Que realmente, ao sair daqui esta manhã, depois se possa sentir mais alegre. Eu convido os irmãos a abrirem as vossas Bíblias no Salmo 23. Hoje iremos nos debruçar sobre este Salmo, Salmo 23. É um salmo que poucos conhecem, não é? Eu acho que a maioria, se calhar, não conhece este salmo. Eu estou a brincar. Se calhar, todos nós sabemos recitar este salmo de cor. Mas, se calhar, todos nós não conhecemos o significado deste salmo. E eu, então, convido à leitura do mesmo. Diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Vamos inclinar as nossas cabeças em oração. Obrigado, Pai, porque Tu amas a cada um dos Teus filhos. Tu preocupas-te com cada um de nós, Pai. Tu tens nos guiado ao longo da nossa vida. E a prova disso é que David escreveu aquilo que sentiu que Tu tinhas feito com ele. E muitas vezes nós também, Pai, temos sentido aquilo que Tu tens feito por nós. Obrigado, Pai. Obrigado porque Tu nunca nos desamparas. Obrigado porque Tu nunca nos deixas sozinhos. Ó Pai, um dia nós queremos viver contigo na eternidade e queremos estar contigo por esses séculos dos séculos, pela eternidade que Tu tens para cada um de nós. Em nome de Jesus te pedimos e agradecemos. Amém. Alguém não conhecia este salmo? Há alguém que não conhecesse este salmo? Hoje não há história para as crianças, porque a história das crianças está inserida também nesta meditação. Eu quero ler para os irmãos um texto no Desejado de Todas as Nações, na página 440. Como o pastor vai adiante das ovelhas, enfrentando primeiro o perigo no caminho, assim faz Jesus com o seu povo. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas. O caminho para o céu é consagrado pelas pegadas do Salvador. A vereda pode ser íngreme e acidentada, mas Jesus por ela passou. Os seus pés calcaram os coroéis e espinhos, a fim de tornar mais fácil o trilho para cada um de nós. Todo o fardo que somos chamados a suportar, levou-o Ele próprio. Nós temos estudado ao longo do tempo este texto de David. Temos realmente recitado milhares de vezes e muitas vezes não temos compreendido na sua totalidade. Muitos pensam que o carácter amoroso de Deus é apresentado somente no Novo Testamento. Mas não. O Salmo 23 é prova de que o carácter de Deus é apresentado também muito antes do Novo Testamento, no Velho Testamento.
Porém, o modo especial do Salmo 23 contradiz completamente essa ideia de que só no Novo Testamento é que nós encontramos o carácter e o amor de Deus. David descreve a bondade divina, a bondade firmando a sua experiência pessoal. E ele tem uma expressão que nós também a utilizamos. O Senhor é o meu pastor. E quando nós nos referimos à palavra pastor, não é? Vemos logo um homem que tem muitas ovelhas. O pastor das ovelhas, não é? E o pastor das ovelhas é amigo das ovelhas ou não é assim tão amigo das ovelhas? Para aqueles que já tiveram a oportunidade de ver e de privar com um homem que guarda ovelhas, o que é que vocês conseguiram ver nesse homem? Uma pessoa boa, bondosa ou uma pessoa má? O que é que nós vemos? O relato que nos é feito do Salmo 23 é feito por um homem que foi também pastor de ovelhas. E o que é que significa ser um pastor? Deus é como um pastor. As criaturas indefesas não têm meios físicos para se defenderem de um animal feroz. Por isso, o pastor fica constantemente alerta. Elas necessitam que o pastor caminhe à frente delas, chamando-as ao movimentar-se o rebanho de um lugar para o outro. E sabem, quem é que provê bons pastos? Quem é que promove águas tranquilas? Senão o pastor. Quando nós olhamos para esta descrição que David faz, não é? Ele aponta diretamente para Cristo. Cristo como o pastor. Aquele que realmente vai à frente do rebanho. Aquele que realmente pega nas nossas dificuldades e transforma-as em facilidades. Deus é o meu pastor. Afirmar que o Senhor é o meu pastor revela, além de saber que Deus cuida de cada um de nós como pastor, faz das suas ovelhas, como David diz, faz das suas ovelhas fugiu uma palavra agora que eu queria dizer, propriedade sua, propriedade íntima sua. Lamentavelmente, porém, na atualidade nós, embora muitos conheçam este salmo do pastor, a grande maioria não conhece quem é o pastor. Conhecemos o Salmo 23, que o Senhor é o meu pastor. E ele diz que esse Senhor não nos deixa faltar com nada. Mas no texto deste autor que fala sobre este salmo, ele diz que a grande maioria desconhece o pastor do salmo. Contudo, hoje como naquele tempo, todos nós temos o privilégio, esse privilégio à nossa disposição. Deus é tudo o que eu preciso. Vamos perguntar, eu costumo fazer esta pergunta, e ainda a semana passada fazia esta pergunta no retiro. Quem é Deus para vocês? Vamos perguntar a David quem é Deus para ele. Porque ele escreveu quem era Deus para ele. E quando nós perguntamos a David quem é Deus para ti, ele vai responder. Deus é como um pastor de ovelhas. Vejam bem, Ele protege, Ele guia, Ele sustenta, Ele cura, Ele salva e Ele ama os seus filhos.
A semana passada havia alguns jovens que tinham dificuldade de responder quem é Deus para eles próprios. Se eu fizesse esta pergunta esta manhã para cada um de vós, se calhar andávamos aqui um bocadinho, bem, quem é Deus para mim? Bem, Deus foi quem me salvou. Muito bem. Mas quando eu pergunto para David, quem é Deus para ti, David? E ele vai dizer que é a pessoa que me protege, é a pessoa que me guia, é a pessoa que me sustenta, é a pessoa que me cura, é a pessoa que me salva e é a pessoa que me ama incondicionalmente. Mas eu posso fazer outra pergunta a David neste salmo, que é: como é que tu sabes isso? Como é que tu sabes que realmente Deus tem essas características todas que tu afirmaste agora? E ele vai responder assim: Ele é o meu pastor e supre todas as minhas necessidades. Alguém de nós que está hoje aqui já teve dúvidas que Deus não suprisse as necessidades todas às quais nós precisamos? Já duvidamos alguma vez que realmente, puxa, eu já levei 5 anos a pedir isto a Deus e Ele não me respondeu? No entanto, quando nós perguntamos a David qual é a certeza que ele tem que realmente Deus é tudo isto para ele, ele responde que Ele supre todas as minhas necessidades. Ele está lá quando eu preciso. E querem ver? Sou indefeso, mas Ele me protege. Sou cego, mas Ele guia-me. Sou indigente, mas Ele me sustenta. Sou doente, mas Ele cura-me. Estou perdido, mas Ele salva-me. Sou imperfeito, mas Ele ama-me. Muitas vezes nós damos um tempo para Deus. E o tempo de Deus não é o nosso tempo. Descansar não é não ter atividade. Querem ver? As ovelhas recusam-se a repousar quando estão com fome ou sede. Só há uma maneira de fazer com que elas se deitem e repousem, dando-lhes primeiro alimento e água. É assim que Deus faz connosco. Primeiro, Ele nos faz descansar, alimenta-nos e tira-nos a sede, com o pão e a água da vida. Nele temos descanso. Por isso, Ele convida a cada um de vocês. E há um texto que Deus convida a quando nós não estamos descansados. Vocês sabem dizer que texto é este? É um texto que nós encontramos em João, em Mateus, desculpem. Em Mateus no capítulo 11 e no versículo 28 e 29. O que é que lá diz Jesus? Quando vocês estão cansados, o que é que Ele diz? Vinde a mim, todos que estão quê? Para quê? O que é que diz o texto? O texto diz que vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos irei aliviar. Será que realmente quando nós estamos com um problema na vida, nós vamos ter com Deus? Nós confiamos esse problema que nós temos a Deus? Vejam bem, lá atrás, o David conseguiu compreender isto. Vocês acham que um pastor de ovelhas não se cansa? Imaginem um pastor de ovelhas eu já vou dizer só com 50 ovelhas. Vocês acham que as ovelhas são todas boazinhas e mansinhas? O que é que o pastor traz consigo? Traz o quê? Um cajado, não é? E para que é que serve o cajado? Vocês sabem? O cajado serve para quê? O cajado serve para disciplinar e para salvar.
Vocês já viram um cajado de um pastor? Um cajado tradicional. É um pau que tem assim, um ponto de interrogação, não é? Vocês sabem para que é que serve aquele arco no cajado? Os caminhos pelos quais as ovelhas andam muitas vezes são precipícios. E o que acontece é que algumas às vezes tropeçam e ficam presas. E se o pastor tiver o cajado dele, ele com aquela meia argola, ele engata no pescoço da ovelha e consegue a puxar, consegue a salvar. Mas também com o cajado, se a ovelha começar-se a desviar, ele também consegue lhe dar um toque. E normalmente os pastores também têm 2 animais que os ajudam, que são os cães. Mas vejam bem, em Jesus, as ansiedades mais profundas daqueles que nele creem se desvanecem. E isso, deixem-me dizer-vos uma coisa, contando um bocadinho a minha experiência pessoal. Todos nós sofremos de ansiedade. Todos nós sofremos de stress. Uns num grau mais elevado, outros num grau menos elevado. Mas a promessa que nos é feita é que Jesus consegue tirar as nossas ansiedades. E vejam bem, Ele é a solução para todo o complexo de inferioridade. Quantos de nós não nos sentimos muitas vezes inferiorizados pela nossa sociedade? Porque a sua morte na cruz, em nosso lugar, nos confere um valor inestimável, superior ao ouro e à prata. Em 1 de Pedro, no versículo 11 e 18, vemos Jesus a dizer que vocês não foram comprados com ouro nem com prata, vocês foram comprados com o meu sangue. Ele é a solução para o senso de culpa. Quantos de nós já não fomos assaltados tantas vezes com aquele sentimento de culpa? Porque a sua morte na cruz em nosso lugar assegura o perdão divino para todo e qualquer quantidade de pecados que cada um de nós tenha tido. E para isso nós encontramos em Isaías 53, em 1 de João também. Eu convido os irmãos a fazerem esta pesquisa, esta tarde, quem sabe, durante esta semana. Ele é a solução para o medo da morte. Quantos é que de nós já não tivemos o medo da morte? E ele diz, para a insegurança quando a salvação futura, porque a sua perfeita obediência substitui a que se exige de nós e sobre a condição de estarmos dispostos a obedecer, nos garante a aprovação no juízo. O pastor é a solução para o nosso desejo de aceitação social, porque a aceitação dele como nosso Salvador nos dá o direito de pertencermos à família celestial como filhos. Esta manhã, quando iniciámos o culto, eu tenho um privilégio, sabem qual é? Eu consigo ver as vossas caras todas. Vocês conseguem ver a minha, não é? Mas eu consigo ver as vossas caras todas. E quando começamos a cantar o hino Vive em mim, eu consegui notar que só 2 pessoas estavam a cantar alegres, com um sorriso nos lábios. Eu não estou a dizer que os outros, vocês estavam a cantar de maneira diferente. O que eu sei é que uns estavam a cantar, outros estavam a olhar para o lado. É aquilo que eu faço muitas vezes quando estou no vosso lugar. Eu não sou diferente. Mas eu costumo ser muito observador e também gosto que me observem e que realmente me digam às vezes onde é que estão as manchas quando eu estou a comer uma fruta e cai, não é? Às vezes eu não reparo e a minha mulher já sujaste a camisa, não é? Eu consegui ver 2 pessoas a sorrir e a cantar. Eu sei que a maioria estava a cantar em adoração, numa outra forma, em reverência. Mas havia aqueles que estavam, vive em mim.
e estamos nisto. Qual é o propósito da nossa adoração? Temos dificuldades? Temos. Temos preocupações? Também. Sabemos quem é Jesus? Sabemos. Então, e qual é o tipo de agradecimento ou de louvor que cada um de nós tem dado a Ele? Hoje viemos aqui à casa de Deus, não foi? E viemos para quê? Para louvar, para dizer que o amamos, para dizer que realmente não conseguimos viver sem Ele. E, no entanto, parece aos nossos olhos, não é? Que viemos por uma rotina, porque é sábado. Mas o texto diz que Ele é a solução para o complexo de inferioridade. Ele é a solução para o senso de culpa. Ele é a solução para a morte. Ele é a solução para a insegurança. Ele é a solução para o nosso desejo de aceitação social. Qual é a nossa solução para Cristo? Já pensaram? Eu há bocado, eu costumo cobrar do meu Deus, sabem? Eu vou ter com Ele e digo assim, puxa, tu sabes que eu preciso disto, sabes que eu estou doente, sabes que eu tenho necessidade disto, sabes que eu quero que aquela pessoa prospere, e parece que tu não me respondes. Mas quando olho para mim depois, sabem como é que eu me sinto? Pequenino. E porquê? Porque o reverso da medalha, aquilo que eu dou a Deus, é tão pequenino, tão pequenino, tão pequenino, que eu sou obrigado a dizer-lhe, olha meu Deus, tem misericórdia de mim. Porque tu dás-me tudo, e eu a ti não te dou nada. Mas o pastor das ovelhas continua a amar as ovelhas. Esta é que é a grande questão. É o amor incondicional que Deus tem para cada um de nós. E nós, quando olhamos para este texto, vemos que o pastor conduz-nos à justiça. Guia-nos pelas veredas da justiça por amor do seu nome. E há uma grande diferença entre descansar para recuperar forças e estar preguiçosamente inativo, não é? E há aquele descanso que visa vigorar a minha alma, a minha vida. O pastor faz das suas ovelhas repousarem a fim de melhor prepará-las para as desgastantes atividades do caminho. Se eu dormir uma tarde inteira e tiver que ir fazer depois uma caminhada, eu não sei com vocês, mas eu não tenho vontade nenhuma. Eu estou tão mole, só me apetece é ficar ali. Entendem? Será que este descanso foi bom? A fonte de todas as dádivas é o carácter amoroso do nosso Pai Celestial. Ele dá-nos uma coisa que nós não merecemos, que é a vida eterna. Mas Ele continua a querer dar a cada um de vocês e a mim, hoje, essa mesma vida. Ele encoraja-nos e consola-nos. Porque Ele diz assim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Porquê? Porque eu sei que tu estás comigo. E diz mais, a tua vara e o teu cajado me consolam. Eu quando estava a estudar a meditação para esta manhã, eu parei aqui porque realmente este texto aqui dava para nós ficarmos até às 5 da tarde hoje. Porque quando eu olho para este texto, para este versículo que nos diz que, no versículo 4, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não teria medo nenhum. E isto obriga-me a fazer esta pergunta. Todos vocês têm o vale da sombra da morte. Na vossa vida, já estiveram, ou estão, ou já saíram do fundo do poço, como se costuma dizer.
mas de uma forma que vocês não sabem explicar. Vocês saíram dali. E saíram de uma forma que não têm palavras para poder exprimir. Eu sinto isso, sabem? Quantas vezes eu chego, por exemplo, a esta parede e eu não consigo passar esta parede, daqui para ali. Mas é impossível a Deus passar esta parede? Acham que Deus tem alguma impossibilidade em passar daqui para aquele lado? Nenhuma. Em 1975, em junho, eu e a minha família estávamos dentro de um avião a fugir da guerra. Depois de várias peripécias, depois de ter que dormir muitas noites debaixo da cama, depois de ver muita guerra em guerrilha mesmo, muitos homens a lutarem, depois de ver muitas pessoas a passarem fome, depois de ver muitas pessoas a morrer, nós estávamos dentro de um avião para vir para Portugal. Eu tinha 7 anos. Eu lembro-me da maioria das coisas que realmente aqui descrevi. Estar num bairro em que havia militares, tanto numa rua como noutra, que faziam fogo uns contra os outros, balas que caíam na casa em que nós morávamos, pão que não havia, mas que nunca tive falta dele, ou seja, nunca passei fome. Ter que estar numa manifestação que eu me lembro perfeitamente, com milhares de pessoas, para que realmente fosse possível deslocar todas aquelas pessoas retornadas ao seu país de origem. E naquele mês de junho nós tivemos um bilhete de embarque num avião que era de uma companhia americana que estava a fazer a ponte aérea entre Portugal ou entre Luanda e Lisboa. Eu lembro-me que havia muitas crianças dentro daquele avião. Aquele avião tinha um horário para sair às 16 horas, às 4 horas. Às 4 horas ainda é bastante de dia em Angola. E eu lembro-me da minha mãe depois contar que quando o avião não descolou, todas aquelas pessoas, todos aqueles pais que estavam ali e familiares começaram a ficar agitados. Eram 17 horas e o avião não descolou. Eram 18 horas e o avião não descolou. Eu lembro-me que as hospedeiras começaram a distribuir uns cadernos para nós pintarmos e a dar-nos alguma coisa que comer, não é? E às 19 horas o comandante pediu que fechássemos todas as janelas do avião. Eu lembro-me disso. Eu consigo visualizar ainda hoje este episódio. E lembro-me de dizer, o comandante dizer que iríamos descolar com luzes de emergência. Ninguém sabia o que se passava. Sabíamos que estávamos num país em guerra, mas não se sabia o que se passava. Passaram-se 3 horas desde o momento em que o avião devia ter descolado. O check-in foi feito 1 hora ou 2 antes em que nós tivemos que entrar para dentro do avião. Por isso, na melhor das hipóteses, tivemos 4 horas parados na pista. O avião conseguiu descolar e ao fim de 2 horas o comandante faz uma declaração aos passageiros e diz assim: pedimos desculpa porque só conseguimos levantar voo à noite, às 7 horas em Luanda, é completamente de noite. E pedimos desculpa porque este avião ia ser abatido.
Eu não sei se alguma vez passaram por um acidente de aviação, não é? Havia muitos pais e mães, mas havia muito mais crianças ali dentro. O texto que nós encontramos aqui no capítulo 23 e no versículo 4 diz que ainda que eu ande no vale da sombra da morte, ainda que eu esteja no fundo do poço, ainda que eu passe as maiores tribulações da minha vida, ainda que eu esteja dentro da barriga de um peixe, ainda que eu tenha que ser um líder para 2 milhões de pessoas e ter paciência para todos eles, ainda que eu tenha que morrer por Jesus. O David dizia assim, e ele sabia, não temerei mal algum, porque eu sei que tu estás comigo. A pergunta ou o apelo que eu deixo esta manhã para cada um de vós e para mim também é: será que eu conheço o meu pastor? Quem é Deus para mim? Mais importante, quem sou eu para Deus? Que Deus vos possa abençoar e que tenham a continuação de um sábado abençoado também. Amém. Promessas de Jesus, meu mestre, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, não irei falhar. Vindo as tempestades deste meu lidar, pelo verbo eterno sempre irei lutar. Firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus.